Ele deve ter certamente chocado bastante a sociedade. O Cortiço. Olá, caros ouvintes do podcast de Camões, a Clarice. Quem vos fala é a Jéssica. Espero que todos estejam bem. E no nosso episódio de hoje, nós teremos mais um diário de leitura. A obra da vez é do autor Aloísio Azevedo, ou ainda Aloísio Tancredo Gonçalves Azevedo, um maranhense escritor de mão cheia. A obra escolhida de Aloísio Azevedo, ela é capaz de deixar o leitor pasmado, o leitor chocado com as situações diversas que são narradas, com a degradação humana, enfim, com o retrato extremamente detalhista que o autor cria ao longo de sua narrativa. A obra é O Cortiço. Mas antes de partirmos propriamente para o livro, vamos conhecer um pouco mais sobre esse autor. Como falei, Aloísio Azevedo é do Maranhão. Ele nasceu em São Luís em abril de 1857. Alguns anos mais tarde, ele vai para o Rio de Janeiro, onde ele começa a criar a sua carreira como escritor. Ele começa a trabalhar em um jornal e ele trabalha como um caricaturista nessa época. Aloísio era filho do vice-cônsul português Davi Gonçalves de Azevedo e irmão mais novo do comediógrafo Arthur Azevedo. Alguns anos mais tarde, após a sua mudança para o Rio de Janeiro, ele começa a escrever romances. Com o falecimento do pai, em 1878, ele retorna para São Luís. Um ano mais tarde, ele publica o romance Uma Lágrima de Mulher, e de 1879 a 1895, ele publica diversos romances. Dentre eles, O Mulato, em 1881, e O Cortiço, em 1890. Mas ainda há outras várias obras que ele produz nesse período. Ele também produziu contos, também muito importantes. Aloísio, ele vivia da escrita, ele vivia do seu trabalho como escritor. Vivia não, né? Porque a gente não pode dizer que escritores viviam do seu trabalho como escritor nesse período no Brasil. Então ele sobreviveu por um tempo como escritor. Creio que um dos poucos que conseguiram esse feito. Como a vida de escritor no Brasil nesse período não era fácil, ele acabou tornando-se diplomata, assim como o pai. Ele ingressa em 1895 na carreira diplomática como cônsul. E ele vai para ele acaba morando em diversos países, servindo como cônsul. Dentre os países em que ele serviu estão Espanha, Japão,
Argentina e Inglaterra. 2 anos mais tarde, após tornar-se cônsul, ele é eleito para a Academia Brasileira de Letras. No mesmo ano em que ele é eleito para a Academia Brasileira de Letras, ele muda de embaixada, ele vai para o Japão. Nesse período em que serviu como cônsul no Japão, ele acaba se apaixonando, e ele, tanto pelo país como por uma moça de lá, e ele escreve um livro de impressões acerca do Japão. Depois de 2 anos servindo no Japão, em Yokohama, ele acaba sendo transferido para a Argentina. E depois ele tem uma ligeira estadia em Uruguai. Depois de ser transferido para o Uruguai, ele vai para a Inglaterra, e da Inglaterra ele vai para Nápoles em 1906, onde ocupa o cargo de cônsul ainda, né? Só que cônsul de segunda classe. Já nessa época, ele morava com uma senhora de nome Pastora Luquez, de nacionalidade argentina, com quem ele vivia há 10 anos, e ele adotou os 2 filhos dela, o Pastor e Zulema. Somente em 1910 é que ele recebe a nomeação de cônsul de primeira classe e é removido novamente para Assunção. Ele passa um tempo no Rio de Janeiro e já não é mais o mesmo. Ele encontra uma cidade completamente diferente. O próprio Aloysio Azevedo não é mais o mesmo. Os amigos o estranham pelo seu estado atual, pela sua melancolia extrema. Ele escreve nesse período, ele escreve o seu testamento, no qual os principais beneficiários é a companheira dele e os filhos adotivos. Depois ele termina a sua carreira diplomática e a sua vida em Buenos Aires, em 1913, quando ele falece. E alguns anos mais tarde, o amigo Coelho Neto consegue trazer os seus restos mortais para serem sepultados em São Luís do Maranhão. Passemos então para a obra. A obra ela é considerada por muitos como um romance realista, definida por outros como naturalista, e ainda aqueles que colocam a obra como ambas, como um romance realista naturalista. O Masson Moisés, ele não aborda o naturalismo, ele aborda somente o realismo na sua obra A Literatura Brasileira através dos Textos. Ao fazer a análise da obra, e se o leitor tem conhecimento tanto de características do conceito naturalista quanto do conceito realista, nós podemos perceber esses aspectos de ambos dentro da obra. Passemos então para a obra em si, ok? O que é o cortiço? O que é o cortiço? Quem são seus personagens principais? O que o autor Aloysio Azevedo trabalha através do cortiço?
quais as temáticas principais dentro dessa obra. A obra O Cortiço, ela se passa no Brasil do século XIX, mais precisamente no Rio de Janeiro. Aloysio, ele tem como marca, como característica, a denúncia de preconceitos, a denúncia das desigualdades sociais. E é exatamente o que nós veremos dentro dessa obra, dentro do Cortiço. Nós veremos a narração das desigualdades sociais, ok? Detalhe, uma narração bem crua, como falei. É uma narração que vai chocar o leitor. Inicialmente, nós temos a apresentação dos personagens, né? Logo no início da obra, nós conhecemos João Romão, nós conhecemos Bertoleza, nós conhecemos Miranda e sua esposa, Estela, e a sua filha, Zulmira. O foco, a narração se desenrola principalmente entre esses personagens, mas nós temos personagens menores dentro da narrativa, ok? Nós temos personagens como Piedade, como o Jerônimo, o Firmo, a Rita Baiana, a Bruxa, dentre vários outros, né? Dentro dessa narrativa, nós podemos conhecer a história desses outros personagens. O Albino, por exemplo. E cada um desses personagens trazem um aspecto diferente da sociedade. Ou seja, o autor, ele trabalha aspectos diversos da sociedade dentro de uma mesma narrativa. Ele dá voz a personagens que antes não se ouvia falar ou se tinha pouquíssima aparição dentro de uma narrativa, ok? Que personagens são esses? É a lavadeira, é a prostituta, é o homossexual, enfim, personagens que ficavam à margem da sociedade, que não tinham voz nem vez dentro da literatura, são retratados dentro dessa obra. Lembremos que não são apenas estes personagens que retratam um aspecto da sociedade que é retratado, que é abordado dentro da obra, viu? Existem diversos outros. E todos esses personagens, ou vivem dentro do cortiço, ou vivem no entorno dele, ok? Tudo se desenrola dentro do cortiço ou no entorno deste. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles. O João Romão, por exemplo, ele é o tio Patinhas da história, por assim dizer. Só que com uma carga um pouco mais pesada, ok? Já no nível de doença, por assim dizer. O que ele tem é mais do que ganância, é mais do que inveja. Chega a ser comparado com uma doença. João Romão quem é dentro da narrativa? João Romão, ele é o dono do cortiço, ele é quem constrói o cortiço e é dono da pedreira. Ele é um português completamente sem escrúpulos e extremamente ambicioso, que se aproveita de toda e qualquer situação para enriquecer, ok? O que ele faz de início? Ele engana Bertoleza. Bertoleza era uma escrava cafusa, e ele a engana, dizendo que vai comprar a sua carta de alforria, quando na verdade ele não compra coisíssima nenhuma,
chega com um papel dizendo que aquilo é a carta de alforria dela e a engana por anos. E ela acreditando nele, né, Bertoleza acredita nele, acredita não ser mais escrava, e ele inventa uma desculpa qualquer para o dono da Bertoleza, e eles acabam com o tempo se tornando mais íntimos, por assim dizer. Passa da amizade para um relacionamento entre homem e mulher, ok? Um relacionamento de homem e mulher. Eles se tornam amantes e passam a viver juntos. Bertoleza, em sua inocência, ela não percebe que ela saiu. Ela imagina que não é mais escrava. Só que ela continua sendo escrava, não somente por não ter conseguido sua carta de alforria de fato, mas por continuar trabalhando como uma máquina para enriquecer João Romão. Eu disse que João Romão é como se fosse o tio Patinhas da história, só que numa carga muito mais pesada. Sim, de fato, numa carga muito, muito mais pesada. Porque ele ele rouba de todas as maneiras possíveis. Ele rouba no peso dos produtos que vende para as pessoas, porque ele tem uma venda. Ele rouba em tudo, em toda e qualquer situação, em toda e qualquer oportunidade que ele encontra, ele rouba. Ele faz pequenos furtos, ele engana, ele faz de tudo para enriquecer. O próprio cortiço é fruto de roubo, porque ele vai roubando terreno ao lado da venda dele, próximo à venda dele, vai se apropriando dos terrenos e a partir de então ele vai construindo casinhas, casebres e vai alugando, e aquilo vai se tornando maior e maior e maior e maior com o passar do tempo, em que ele vai se apropriando inadequadamente dos terrenos no entorno da propriedade dele. Assim surge o cortiço. E dentro do cortiço, como falei, nós temos todos os personagens deixados à margem da sociedade. Todos os personagens marginalizados nós podemos encontrar no cortiço. Nós temos a Rita Baiana, nós temos a Pombinha, que é uma menina extremamente inocente, mas acaba se perdendo na vida, por assim dizer, ela acaba se tornando prostituta. Antes disso, ela tem uma vida bastante simples, humilde, mas muito correta, muito certinha, até o despertar de sua puberdade, ok? Nós temos Florinda, nós temos Leocádia, nós temos Jerônimo, que é um português muito orgulhoso, digno, porém, que nós veremos ao longo da narrativa, acaba por decair completamente ao se apaixonar por Rita Baiana. Ele acaba deixando a esposa e a filha para viver com Rita Baiana. Ele chega a cometer um crime. Ele acaba matando o namorado da Rita Baiana. Ele acaba matando o Firmo a sangue frio. Foi um crime premeditado para ficar com ela. Essa foi uma das cenas que mais me chocou, porque a narrativa dessa cena é feita de maneira tão realista, mas tão realista, e você fica assim, se perguntando, nossa, ele acabou de matar o cara, ele acabou de matar uma pessoa, mas é como se ele tivesse matado um animal qualquer,
Ele não sente remorso, não sente culpa, nada disso. E logo depois ele vai beber com os outros que o ajudaram. É algo extremamente cru, é algo extremamente escancarado, sim. E você fica chocado com essa situação. Quando o cortiço já está, já tem várias pessoas morando lá, né? Nós temos a chegada de Miranda. Miranda é outro português que se torna vizinho do cortiço e ele é um cara de posses. Ele tem uma segurança econômica, uma posição social melhor do que João Romão. E isso causa inveja em João Romão. Como disse, João Romão é extremamente ambicioso. Sabe aquele ditado de que o jardim do vizinho, o quintal do vizinho é sempre mais verde, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa? Pois é, ele leva isso de maneira extremamente... Ele leva isso de maneira extrema em sua vida, ou seja, para ele, o quintal, a grama do vizinho, no caso, a grama do Miranda, é sempre mais verde do que a dele. E ele ambiciona a posição, ele ambiciona os bens, ele ambiciona tudo o que Miranda tem. Na narrativa, há uma passagem, quando falei que ele é o tio Patinhas da narrativa, só que de uma maneira muito mais pesada, a nível de doença, na narrativa nós temos um exemplo disso, de que a ambição dele passou do que seria normal, entre aspas, né? Passou a ser uma doença, como diz nesse trecho. Já não era ambição, era uma moléstia nervosa, uma loucura, um desespero de acumular, de reduzir tudo à moeda. Ou seja, passou de ambição faz muito tempo, viu? Já é uma doença declarada que o João Romão tem em acumular bens, em acumular riquezas, em chegar ao seu objetivo final, que é tornar-se rico, que é tornar-se alguém com posses. Eu acho muito interessante esse trecho, por quê? Porque traz as características realistas, né, de toda a situação, mas também tem seu peso naturalista. E nós podemos ver isso ao longo da narrativa como um todo. Nós temos trechos que evidenciam tanto o naturalismo quanto o realismo dentro da mesma obra. E o bacana é isso. Uma obra literária, ela não se prende a um único aspecto, ela não se prende, ela não pode ser contida dentro de um único conceito, um único aspecto, dentro de um único período, porque ela consegue abarcar diversos aspectos dentro de uma mesma obra. Miranda não gosta, é claro, de jeito nenhum do cortiço. Ele considera o cortiço um lugar extremamente ruim, um lugar sujo, um lugar que sendo tão próximo da casa dele, acabava por sujar, né, a casa dele. Então, ele ficava extremamente possesso de raiva sempre que olhava o cortiço. Há cenas diversas, há cenas cotidianas diversas narradas que são bastante interessantes, né? A própria obrigação, o próprio trabalho das lavadeiras, né? O trabalho na pedreira, tudo feito com uma descrição minuciosa, extremamente minuciosa, e que dá ao leitor a impressão de como se ele fizesse parte daquela
situação, daquele momento que está sendo narrado. É fascinante a obra, ela prende-nos de tal maneira e nos proporciona essa sensação de fazer parte, de estar observando o desenrolar daquelas cenas, na medida em que se vai lendo. E isso é muito bacana dentro da narrativa. Outro ponto que nós podemos destacar sobre essa obra é o surgimento de um outro cortiço. Ou seja, o João Romão acaba que encarando o outro cortiço como um rival do seu. E intrigas acabam sendo construídas entre os moradores desse cortiço. Não somente intrigas, conflitos extremamente violentos acabam se desenrolando entre as pessoas desses dois cortiços. Entre os cabeças de gato, que são os habitantes, os moradores do cortiço recém-criado, e os carapicus, que são do cortiço do João Romão. O tempo passa e a ambição do João Romão cresce ainda mais quando o Miranda tem recebe um título de nobreza. E ele fica extremamente com raiva e passa a desejar ainda mais tudo aquilo que o Miranda tem. Ouvindo os conselhos do amigo Botelho, amigo entre aspas, né? Ele acaba querendo casar-se com a filha do Miranda, porque seria um caminho mais fácil dele conseguir chegar à posição que ele almejava, que ele sempre almejou. Ele chega a ter um sonho muito louco, tipo literalmente o tio Patinhas nadando lá no mar de moedas. Então, a solução era casar-se com Zulmira, com a filha do Miranda. Para isso, ele muda completamente, ele muda literalmente da água para o vinho. Ele não é mais aquele cara desleixado, sujo, que trabalhava feito um escravo. Ele passa a ter hábitos, atitudes completamente diferentes e que se assemelhavam às atitudes do Miranda. Só que, diante de toda essa mudança, como não era suficiente. Por quê? Porque ele morava com Bertoleza. Bertoleza ainda existia em sua vida. Logo, o casamento dele com a filha de Miranda não poderia acontecer. Então, ele precisava se livrar de Bertoleza. Ele precisava se livrar daquela que foi a principal responsável por ele ocupar a posição que ocupa agora, por ele por ele ser considerado um homem de posses, por ele ser rico. Ele precisava se livrar dela. E aí o que acontece? O amigo acaba ajudando ele a encontrar os filhos do dono de Bertoleza. Eles acabam ajudando ele a encontrá-lo. E como ela não era uma escrava liberta, eles tinham o direito de reclamá-la. Nós temos, é claro, um final não muito feliz, aliás, nem um pouco feliz, completamente trágico, principalmente para Bertoleza. Ela não quer se ver escrava novamente, ela não quer de maneira nenhuma servir aos seus antigos patrões, e ela acaba por se matar no momento em que eles chegam para reclamá-la como escrava, como sua escrava. E a história termina
termina assim, infelizmente. Ela acaba morrendo. Ou seja, Aloísio, ele dá voz a personagens que antes não tinham voz e nem vez dentro da sociedade. Ele dá voz e vez para todas essas pessoas e ele explora ao máximo todas as mazelas sociais, todas as desigualdades, todo o lado feio que a humanidade tem. Ele explora todo o lado sujo, o lado da ambição, da avareza, da traição, adultério. A Estela, o próprio Miranda é traído pela esposa. Ele explora de maneira minuciosa, de maneira detalhada, todas essas características que estão na sociedade e que a gente muitas vezes acaba por ignorar, né? Ou finge que não vê, mas existe. A gente sabe que existe, mas a gente não quer falar por pudor, por vergonha, por ser um assunto tabu, por exemplo. A gente muitas vezes não quer falar. E ele dá voz e vez a justamente esses temas. O que, se formos pensar, se nos choca hoje, imagine a sociedade daquela época, né? Da época de Aloísio de Azevedo. Deve ter certamente chocado bastante a sociedade, porque embora saibamos que existe tudo isso, a gente muitas vezes não quer falar. A gente não quer falar que é ambicioso a esses extremos, ao extremo de ser doente. Em alguns casos, a gente não quer falar do adultério, a gente não quer falar de pedofilia, de assédio sexual, enfim, todas essas características a gente vê, essas e outras a gente vê dentro da narrativa e que nos chocam e que nos deixam pasmados e que vale muito a pena conhecer, e que vale muito a pena reler, revisitar, porque é uma leitura extremamente atual. A gente vê hoje em dia muito disso. Traição, adultério, inveja, ganância, a descoberta da própria sexualidade, assédio sexual, enfim, desigualdades sociais. A gente vê de tudo. São assuntos que estão aí desde sempre e a gente vê isso dentro de uma obra fantástico. E a gente poder discutir isso é fantástico. E são maneiras de nós mudarmos, né, nossas concepções, nossos valores, de vermos sob uma ótica diferente e tentarmos mudar, pelo menos em parte, tamanhas desigualdades. Um ponto que acho bastante interessante e que, por isso, ele pode ser considerado, não somente por esse trecho, mas também por outros, que faz com que esse romance seja considerado naturalista, é o seguinte, falando do cortiço. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea, ali mesmo, naquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. Esse trechinho aqui, ele reflete exatamente o pensamento científico dessa época, desse período, que era o naturalista, ok? Mas, é claro, não há somente esse, há diversos outros trechos que trazem exemplos assim, que trazem exemplos que são extremamente realistas,
do ponto de vista de retratar a realidade, de parecer-se tanto da verossimilhança, mas também pode ser considerado naturalista pelo fato de o homem e o animal serem colocados no mesmo patamar, ou seja, há uma zoomorfização dos personagens dentro da obra. E isso é constante, você vê diversas vezes. Então, o romance acaba sendo considerado por muitos como um naturalista, por outros como realista naturalistas e por outros ainda como Maçô somente como realista. Ok? É difícil classificar? Sim, é difícil. Por quê? Porque, novamente, eu bato na mesma tecla. Não tem como domar a literatura, não tem, porque ela carrega características diversas, ela carrega aspectos diversos, de diversas épocas, de diversos períodos, e que não dá pra gente prender um texto, uma obra, a um ponto específico da história, ok? É um erro estudarmos uma obra literária somente pelo viés histórico, ok? Então a gente tem que ir além dessas barreiras, tem que transpô-las, até porque a literatura, o texto literário, ele transpõe esses limites, e por isso esta obra, O Cortiço, é tão atual e cabe em qualquer época, né? Por isso. Então, até mais. Espero que tenham aproveitado esse momento e nos vemos em breve.